Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos análise egológica. É de ego, é do egão, é do umbigão. A análise do ego, não é ecológica, não. Vamos explicar isso bem, porque a turma só pensa nos ecochatos e na ecologia. Nós estamos falando de uma ecologia mais séria, que é a egologia, o estudo do ego. Enfim, egologia é o mesmo que o estudo da conscienciologia. É estudo da consciência. É o mesmo estudo da espiritologia, estudar o espírito. É o mesmo estudo da almologia, ou da alma. Tudo é a mesma coisa, ou almalogia, é a mesma coisa. Então vamos, a análise egológica é da heterocriticologia. É o ato ou efeito de analisar, ou analisar-se, a avaliação, o exame, que é da semiologia, a interpretação, que é da argumentologia, ou julgamento, que é a heterocriticologia, de realidade, de algo, objeto, fato, que é a fatuística, de caso, que é a casuística, de ideia, que é a ideologia, ou construto de maneira meticulosa, dividindo, decompondo, que é a dissexiologia, ou desconstruindo todo em partes, para descobrir mais, exaltando o próprio ego, egologia, a priorismologia, do analista, homem ou mulher. Então nós vamos ver aí o conteúdo egocármico da análise, a reação em cadeia da heterocrítica, o autismo intelectual, o ego social, o ego profissional, as coleiras sociais multifacetadas do ego, os mecanismos de defesa do ego, MDE, o egocentrismo infantil na idade adulta, a corrupção egocármica, a complexidade do ego, o holoperfil do ego, a autoconscienciometria, a inventariologia do ego, os atributos íntimos do ego, o ego exorbitante, o ego arcaico, o nível do cabotinismo, o travão egoístico, o porão do ego, o personalismo exacerbado, o predomínio das egocentridades, ou egocentricidades. Agora, aí tem uma série de logias, tem muito mais coisa que nós escrevemos na fatologia, e depois nós temos aqui na caracterologia, um caso pensado com 7 observações técnicas na ordem funcional, para ver o processo de ego da egologia. Agora, depois nós temos a análise egológica mais simples do conteúdo da escrita pessoal, aponta por si mesma, claramente, a profundidade da vitalidade do egocentrismo na idade adulta do homem e da mulher. Você ainda comete algum tipo de análise egológica? Por qual razão? Agora, nós aqui temos algumas perguntas. Há 4 anos sou espírita, mas assisti o Zeitgeist, na qual provam por A mais B a inexistência de Jesus. Isso é besteira. O J. Cristo existiu, é besteira. Esse povo que fala no J. Cristo, eles querem acabar com tudo. Teve um milenarismo que eles queriam acabar com tudo, até a ciência. Agora, atualmente ainda tem gente que está falando sobre a inexistência do holocausto feito pelos nazistas contra os judeus. Quer dizer, são os loucos. Estão querendo aparecer, querem criar problema. Manda esse povo todo para aquele lugar que você escolhe, que eu não sei qual. Como o senhor saiu do espiritismo, talvez tenha motivo que se possa clarear a mente. Sim, primeira coisa, o J. Cristo existiu. Agora, há mais besteira sobre o J. Cristo do que realidade. Há muita bobagem sobre ele. Agora, se você, por exemplo, conseguir fazer retrocognição, talvez você tenha vivido na época do J. Cristo, você vai saber o tanto de besteira que tem. Com as retrocognições, a gente começa a acertar uma porção de coisa da historiografia. E sobre Jesus Cristo é um negócio que tem mais erro, mais besteira, mais ilusão, mais exagero, mais bobajada. Você quer falar alguma coisa? Fala. Eu quero perguntar sobre aquele livro há 2000 anos, que é psicografado, que fala da vida dele. Sim, aquilo é psicografia. Tem coisa que eles acham no espiritismo que aquilo é certo.
mas tem coisa que não é tanto assim. Começa pelo título. Há 2 mil anos. Há 2 milhões de anos por aí afora. A humanidade tem 6 bilhões, tem muito mais anos do que isso. Mas eu digo assim, aquilo que fala de Jesus Cristo... Está claro? Outra coisa, pior não é isso. É pior que depois o Chico recebeu um livro que chama 50 anos depois. Quer dizer, não bastaram os 2 mil anos. Precisou de arranjar mais 50 anos. Eu sei, mas depois. Assim, o que falam de Jesus Cristo ali, dá para confiar alguma coisa? Não, aquilo tudo tem muita parte romântica, etc. Tal. As coisas têm mais coisa do que aquilo. Agora aqui. O que o senhor pensa a respeito do aquecimento global? Está previsto, de fato, alguma catástrofe ecológica, ecológica, aqui é ecologia, desse tipo? Olha só, se as coisas continuarem do jeito que está aí, não precisa de estar prevendo nada, é óbvio. A Terra está sendo transformada numa lixeira planetária. Eu falo nisso faz mais de 20 anos. No meio acadêmico, há divergência a respeito desse assunto. É besteira. Aqueles que estão combatendo, manda eles ir para certa cidade que eles conheceram algum tempo atrás. Volta lá para ver como é que está tudo poluído. E outra coisa, poluição é uma coisa de doido. Eu não tinha quase nada de poluição. Atualmente a gente tem poluição por todo lado. Aqui onde nós moramos é um dos lugares que tem menos poluição. Às vezes o ar tem 0 partícula. Mas mesmo assim, a hora que planta soja dentro do perímetro urbano, coloca agrotóxica, tudo cheio de sujeira. Então veja, se aqui é assim, que é um lugar limpo, no meio da Mata Atlântica, que não é a Mata Atlântica, mas não é, o Parque Iguaçu, você pensa bem no resto por aí afora. Olha só a Amazônia, todo dia eles não trazem foto das clareiras que estão abrindo lá, estão entregando aquilo tudo para os índios, e a situação toda, e a situação está aí. Então, o problema é o seguinte, que a catástrofe está à vista, está. Se não tomar providência, não vai. Agora, parece que o Obama, ele já tem uma ideia diferente do Bush. Então, ele já vai fazer alguma coisa para combater. Olha, em 1965, eu estive na Filadélfia. A Filadélfia era uma beleza de cidade. Agora, a hora que eu comecei a ver umas nuvens do céu, que estavam cortadas, eu falei assim, ixi, aquilo lá tem alguma coisa. A natureza começou a ser mutilada pelo homem. Agora, até nas nuvens, isso tem alguma coisa esquisita. Depois eles começaram, isso não tinha nome na hora que eu vi. Depois disso, alguns anos, eles começaram a ver, então, que era a chamada chuva ácida. Quando eu vi isso na Filadélfia, eu falei assim, nunca mais eu volto aqui. Nunca mais eu voltei lá. Porque eu vi que havia alguma coisa no ar, umas coisas esquisitas, tudo errado. Agora, as nuvens cortadas, parecia uma faca, cortaram um alfange, que pegou e fizeram assim, cortou. Então tinha alguma coisa, alguma nuvem ascendente, alguma coisa que fez que cortou aquilo. Agora eles depois começaram a ver que são as chuvas ácidas, esse negócio todo que tem por aí que fazia isso. Agora, um alerta para o aquecimento global é a catástrofe ambiental decorrente desse. A outra afirma que todos os períodos que antecederam uma era do gelo foram precedidos de uma fase de pequenas elevações de temperatura. E que é mais fácil estar caminhando para uma era do gelo do que para um período de aquecimento global. As duas coisas tem, mas o aquecimento global é que é brabo. Na minha opinião, eu penso que a segunda teoria é mais plausível. Há algum alerta de amparadores a respeito disso? Sim. Os amparadores falam o tempo todo, olha bem o que você está fazendo com a sua vida. Olha tudo que você faz, olha a sua comida, olha o seu remédio, olha o ar que você respira. Isso tudo eles estão falando para a gente o tempo todo, é o que eu vivo falando aqui. Então nós temos que cuidar para acabar com isso. De modo que a egologia do homem está acabando com a ecologia da terra. Tá certo? Eu estou juntando os dois para todo mundo ver se é diferente. Você aconselha queimar o papel da árvore genealógica porque no momento está guardado. Não. Guarda para você ver mais tarde como é que você cresceu. É muito importante. Eu vivo dizendo isso aqui para as coisas. Uma prova de crescimento intelectivo é essa. Se você lê o próprio texto que você escreveu meses depois dele redigido, e você consegue acrescentar racionalmente muitas inclusões de ideias novas, enriquecer o texto, houve algum aditamento positivo.
E isso mostra que você cresceu. Então, é uma das provas. Esse caso aí do processo seu, da árvore genealógica, daqui a uns tempos pode ser que vai mostrar para você que você cresceu, ou não. Agora, outra coisa. Nós aqui estamos no tertuliário, e eu falo aí sobre o tertuliário, que é um espremedor de cérebro. Eu quero explicar isso mais, porque o povo fez muita piada antes do tertuliário ficar pronto. Então, eu quero mostrar a realidade. A metáfora da manga madura e o tertuliário. Faz de conta que isso aqui é uma manga e que já está amadurecendo, que é o cérebro de vocês. Aguardar o cérebro verdolendo, ou vamos dizer, amarelar o cérebro verdolengo, que é vegetal. Você já viu uma manga quando ela está verde? Ela parece uma madeira. Ela às vezes é branca e verde, mas às vezes é branca, totalmente. E outra coisa, pega essas mangas grandes, é mais fácil ainda de ver. Perto da casca, ela fica dura, é uma madeira. Agora, ela começa a amadurecer da semente para fora. Agora, o que se passa? A maioria das mangas, elas são mais doces perto do pé da manga, aonde que tem o cabo. Entende? Agora, então, veja, na questão do cérebro, a maioria dos cérebros são ainda verdolengos. Então, é madeira, são duros, é vegetal. Agora, o negócio é caminhar para ficar flexível, com uma consistência flexível amarela. É quando o cérebro começa a amarelar. E eu não estou dizendo que é miolo mole, não. Eu estou falando é miolo flexível, que é muito diferente. Então, o que nós temos aqui é justamente isso, tá certo? Agora, vamos repetir aquilo que eu falei aí logo na entrada, que é bom a gente clarear. Há vocábulos que falam por si. Eis um deles. Excandir. Escansão. Isso, o que é? Eu estou silabando, fazendo um hiato, um período, parando em cada sílaba. Isso é que é o verbo escandir. Escansão. Isso é que é o sinônimo que diz respeito. Então, escandir. Se eu já falo desse jeito, eu já expliquei o que significa o verbo. Então, tem muitas palavras que a gente pode já explicar pelo modo de falar ou pelo modo de escrever. Agora, outra coisa. Eu, de vez em quando, estou trazendo uns filmes aqui para vocês. Hoje eu tenho outro. Agora, esse meu é sobre um assunto que o povo geralmente não entende muito, mas que precisa. É o assunto da compreensão, ou da intercompreensão. Eu vivo falando sobre o processo de intercompreensão. Esse filme mostra o fato da intercompreensão. Além dele ser bem ingênuo, bem bonitinho, bem romântico, bem lírico, ele tem uma canção fora de série. Como canção popular, é uma das melhores que os americanos já fizeram. E outra coisa, existe uma cantora lírica que canta o tempo todo, que é o máximo. Em matéria desses filmes de melodia, que são chamados musicais de Hollywood, esse aqui é um dos mais ingênuos e melhores. Pra vocês terem uma ideia, ele tem uma orquestra feita por harmônica de boca. Você sabe o que é harmônica de boca? É aquela gaita que a gente pega daqui assim e mexe nela, uma harmônica, daquela comprida. Então tem uma orquestra de harmônicas que estão cantando. Agora veja, os velhos aí, que eu estou falando de mais de 50 anos, para mim já é velho. Então veja, os velhos aí presentes possivelmente conhecem esse filme. Mas aqueles que são mais novos não conhecem. Então eu queria saber, o Lost não está aí, o Lost é que está se interessando por esse processo de filme, está vendo as coisas como é que é. Eu queria emprestar o livro, que esse filme é um filme clássico. É da Kay Francis, do Walter Huston e da Gloria Warren, que essa aqui que é a cantora dele. Agora o nome é Always in My Heart. Sempre no meu coração. Alguém aí já deve ter visto isso, não já? Sempre no meu coração. Você já viu, né? Isso. Agora veja, é preciso de ver as cenas que tem esse filme na hora que há a compreensão da família com o cara que esteve preso, aquela coisa toda, e o cara que queria casar com a mulher. É uma perfeição
as cenas do filme sobre isso. De modo que o filme está aqui, se alguém quiser depois apresentar, tá certo? Você nunca viu falar nesse filme? Quer dizer, quem nunca viu falar em Sempre no Meu Coração, principalmente na canção, não sabe nada de música popular. Estou certo? Ou estou errado? Quem é que conhece aí o filme? Pois é, mas eu estou certo ou estou errado? É uma das canções mais simples e arrebatadoras do ponto de vista de música que já foi feito popularmente. Sempre no Meu Coração. E outra coisa, isso aí, é de 1942. Tem só 67 anos. Mais nada, tá certo? É novo. Esse é do cinema. A outra coisa, é preto e branco, mas ele é falado, você escuta a música toda, está muito bem conservado. O filme, realmente. Agora, quem é romântico não pode ver esse filme. Só pelo romantismo não deve, porque senão vai ficar tudo na base do, entende? Umbílico chakra, cardio chakra, psicossomática, isso não é bom. Tem que examinar o processo da compreensão do filme e ver a canção, como é que se faz uma canção. Que essa aí é fora de série mesmo. Agora, a cantora lírica no filme, ela canta algumas áreas de ópera, uma beleza. Agora, a voz dela é daquela, aquele negócio todo, fora de série. E muito bem gravado, esse negócio aí foi muito bem feito. Por isso que eles consideram que esse filme é um clássico. Agora, esse filme é raro da gente achar. Eu fui achar também lá em Belo Horizonte, lá naqueles caras lá que pegam só a obra rara. E outra coisa, a maioria disso custou 40, 50 reais. Todos eles, entende? Coisa mais rara. Agora, gente, voltando então à análise egológica, vamos ver então o processo da compreensão com vocês, não é isso? A intercompreensão. Pode falar. Professor Valdo, aqui na última linha da fatologia, na página 88, tem a autopatia. O que você quer? Eu não entendi. Autopatia, eu procurei aqui no dicionário e não consegui. É bom você ver que tem muita coisa que nós já falamos sobre isso. Tá, vou dar uma olhada aqui. Autopatia é o ego doente. Patia quer dizer loucura, doença, enfermidade, transtorno, tá certo? Agora, auto é a pessoa, é o ego. Então, não é você. Você não entende porque você não tem isso. Você já está no caminho da serenologia, não pode entender uma coisa dessa. Isso é normal. Professor, outra dúvida aqui. Agora, o que mais? Na fatologia, já na página 89, na segunda linha. Sim. Aliás, segunda não, desculpe, na primeira sim. O que é que você quer? Na sexta linha, tem aí a ilusão do protagonismo ininterrupto. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Que Sexta linha que é? Sexta linha da fatologia da página 89. A sexta linha. A ilusão de protagonismo ininterrupto. A ilusão de protagonismo é o seguinte, é aquela pessoa que pensa que ela está sempre fazendo vamos dizer, exibindo e interpretando um papel na vida. Você está entendendo como é que é? Então o ego dela está sempre exposto, ela está sempre num palanque, ela está sempre numa tribuna, ela está sempre num palco, ela está sempre no proscênio da ribalta. Você está entendendo como é que é? Junto da ribalta. Então isso aí é que é o protagonismo ininterrupto. A pessoa pensa que é sempre um ator, uma atriz. Nós somos, a vida é um teatro, entende? Mas esse mundo não é um pandeiro. Esse aqui poderia ser o exemplo também daquela pessoa que faz muita coisa, mas evolutivamente não está fazendo nada. Aquela que é perdulária, ela desperdiça, ela esbanja, entende? Entendi. Ela desperdiça muita oportunidade, muita coisa na vida, é por causa disso. Agora, o protagonismo, ele existe, mas ele não pode ser assim ininterrupto. Uma pessoa que só pensa como ator ou como atriz, ela está sempre interpretando alguma coisa. Você sabe que tem atores e atrizes que são assim, né? Ele vai falar com você, ele lembra de uma peça quando ele é veterano, então ele começa a falar tudo do jeito que é que foi aquele personagem. Sr. Valdo, essas coisas tudo existem. Sr. Valdo, Sim, aqui, letra pode A. falar. Dentro dessa pergunta aí, essa característica ela não pode perdurar numa pessoa que teve vidas passadas de muita evidência? Não, é automimese. Isso aí tem muito. Não quer sair da ribalta. Em Hollywood, eu vi
presta atenção, um monte de gente que eu falo assim, isso aí é artista há 10 vidas. Agora, eu me interesso pelo seguinte, na vida que eles me mataram lá na Espanha, eu era artista, menino. Eles me mataram no meio, era cigano. Ciganos faziam representações. Mataram? É. Agora, o que se passa? Lá, a gente andava naquelas carroças antigas. Você está entendendo como é que é? Tem vários nomes para esse tipo de artista. Teatro ambulante. Teatro ambulante, tem vários nomes para isso. Você está entendendo? E foi com esse povo que eles roubavam as pessoas para aumentar o elenco. Porque senão não tinha artista para fazer as peças. E tinha muito disso. E qual é a profilaxia para alguém assim? Como é que é? Qual a profilaxia para a pessoa mudar? A profilaxia é a pessoa ter a autonoção dessa realidade e acabar com isso o mais depressa possível, colocando os 2 pés em cima da rocha e o mental soma no colo. Quer dizer, sendo realista, com bastante autocrítica, acabando o assédio que a própria pessoa faz, o autoassédio, e caminhando para um nível assim, mais avançado, de autolucidez e prioridade, né? Obrigado. Professor? Valdo, aqui na caracterologia, eu entendi em tese, agora eu queria saber o que expressou o ego dele. Aqui tem as expressões, né? Você precisa de ler lá como é que é. Agora, porque veja, aqui você podia aprofundar. Você examina bem. Foram empregados 7 parasitas de linguagem egológica pelo professor oportunista. Ele estava falando sobre uma pessoa e ele colocou mim, minha, meu e sou. Tudo dele. Ele está analisando uma pessoa e falando dele. O analista tem um ego danado. Mas... Agora, eu não quis colocar o nome da pessoa para não piorar. Mas é só pegar aqui, ó, bibliografia específica, está lá. É só ler. O que eu percebi do ego dele foi nas expressões. Tudo bem, ele pôs muito mim, minha. Mas você lendo lá que você vai ver que o homem só fala nele. Agora veja, você vai falar, por exemplo, do Joaquim da esquina. E você fala só no Arlindo? Ele falou só dele. Então veja, isso aqui é egologia máxima patológica. Além desse mim, minha, papapá, ele também só falou você tem dele. que ler lá e ver, né? Eu já estou dando as dicas aí para a pessoa ver. Ó. A fonte bibliográfica, o analista, um eminente professor, antologista, titular de universidade no Brasil, PhDeus. Fonte bibliográfica, pequena antologia, 88 páginas, homenagem intelectual prestigiado internacionalmente. Então você veja como é que é. Aqui, ó. Klenesha Arlene e Ismail Soraya, organizadores. Eduardo Said, trabalho intelectual e crítica social. Eu falei isso aqui no Tertúlio. Você já falou. Eu falei com todos os pingos dos is aqui no Tertúlio. Agora aqui não, eu não quis deixar aí para não... Porque o livro lá tem, tem valor. Não por causa dessa introdução, mas por causa do resto. Mas lá embaixo eu vou ver, então. Tem que ver lá o livro. Esse de 88 páginas que está aqui, ó. Tá certo? Pega lá. Eduardo Said, Trabalho Intelectual e Crítica Social. Antologia. Você acha que vendeu isso aí? Não vendeu, Flávio, esse livro? Vendeu. Tem lá. É só pegar que você vai ver. Vale a pena ver. Aqui não há, professor. Não há. É no ar? Aqui. Pode falar. Na fatuística, na página 89, na segunda linha de baixo para cima, a centralização do ego cosmoético. Você poderia falar a respeito disso um pouquinho? Sim, a centralização do ego cosmoético é a hora que a pessoa ela começa a pensar sempre em tudo que ela vai fazer no outro, em outrem, em alguém, no próximo, no semelhante. Então, há uma descentralização do ego de uma maneira positiva, sem ser patológico. Então, a pessoa sabe quem é, mas trabalha em função dos outros. Então, isso é que é a centralização do ego cosmoético. Agora, veja, aí o problema daquele código pessoal de cosmoética, ele já fica num nível bem superior. A situação é diferente. Está claro? Já está quase no grupo? Não, já está próximo de começar a funcionar mais. Uma pessoa dessa, por exemplo, vai melhorar a TENEPS, vai caminhar para a OFIEX, vai caminhar para a desperticidade. Entendeu? Quem é que está mais com o microfone? Não tem ninguém? Acabou?
Não tem mais? É você? Fala aí. Novo, né, professor? Professor, aqui na Crescendologia, página 89, tem o último crescendo aí. O crescendo holocármico, egocarmalidade, grupo carmalidade, policarmalidade. É o último. Então, é o você próximo. está em qual? É o próximo aqui que eu estou falando. É o crescendo patológico. Agora o patológico, análise egológica e idade física madura. Então, você veja bem, tem que fazer uma análise egológica, do ego. Agora, a idade física madura, isso aí é mais sério, porque a pessoa aí já tem maturidade, já sabe o que vai fazer. Então, geralmente, essa análise é melhor do que quando mais moço. Na mocidade, a pessoa ainda não tem uma experiência adequada para julgar as coisas. E outra coisa, isso aí tem que seguir aquele meio século de análise historiográfica. O meio século é o seguinte, eu já expliquei isso aqui antes. Eles acham, de modo geral, muitos historiadores e autores e gente que pesquisa, e eu também acho isso há muito tempo, que algo da história, por exemplo, contemporânea, o Zeitgeist hoje, por exemplo, 2009, a gente só vai ter uma ideia disso lá para 2059, certinho, sem acrescentar qualquer coisa nas versões, sem colocar um ponto no conto que você está escrevendo ou falando. Então, a pessoa só fica isenta com o tempo. Agora, isso atinge o processo da maturidade. Por exemplo, você com 20 anos, você tem uma visão das coisas pequena, quase sempre uma monovisão, uma visão restringida pela falta de experiência. Mas aos 70, você já viveu muito, já está cheio de cicatriz, já passou por poucas e boas, trancos e barrancos, percalços e vicissitudes. Então, a sua análise do seu próprio ego vai ser maior. A coisa mais lastimável e faz uma verdadeira, a gente fica contrafeito ao ver, é uma pessoa de idade que ainda defende mais o egão. Está entendendo? Então é por isso que aqui você colocou patológica. No caso da pessoa que ela defende muito o egão na idade madura. Pois dela. é. Ah, tá. Esse, então, é terrível a hora que chega nisso. Aquilo que eu contei sobre o caso da dona, que o cara estava todo, sabe, com a roupa tudo arrumadinha, gravata, paletó, tudo arrumado, enfarpelado. Vem a dona servir o café e joga café nele. Aí ele sobe pelas tamancas, sobe pelas paredes, dá um tilt, dá um surto. E outra coisa, um cara de mais de 60 anos, quer dizer, não aprendeu a viver. Então ele dá muito valor para uma mancha na roupa. Isso é terrível, né? Professor, de modo que são coisas que a gente tem que estudar, né? Tudo é egologia, o estudo do ego. Por favor. Professor, na fatologia, na página 89, na quinta linha, no finalzinho da quinta linha, a ilusão de ser mini peça do mini mecanismo assistencial, ou egocêntrico. Egocêntrico. Sim. Por que é uma ilusão se é egocêntrica? Porque sendo egocêntrico é sempre ilusão, né, Tânia? Não é? Não tem realidade nisso. Uma pessoa egocêntrica, ela não é real. A evolução não é isso. A evolução, ela é da humanidade, ela é plural. Agora veja, é uma ilusão que a pessoa vive. O ego dela é tão grande, é aquilo que eu falo, o cara vive num edifício de 30 andares, o ego dele é maior do que o edifício. Pois é, e vai ser mini peça, eu estou com dificuldade. Agora veja, vamos entender o que é que eu quero dizer com isso. Vamos entender bem. A ilusão de ser mini peça do mini mecanismo egocêntrico e não a mini peça do maxi mecanismo assistencial. Está entendendo? A pessoa até fala, não, eu sou uma mini peça. Mas dentro dela, só para si mesma. Do maxi mecanismo. Mas na verdade ela não é. Ela é uma maxi peça dentro do mini mecanismo assistencial. Que é o contrário aí. Aqui nem está colocando interassistencial, tá? Não, a gente está fazendo o povo pensar na questão de mini peça e mecanismo. Para a turma pensar o que é isso.
Professor, esse verbete... De vez em quando a gente pega umas pegadinhas. Vocês falam que são as minhas pegadinhas, mas não é. O senhor coloca ele como nosográfico. Lógico. Lógico, mas a definição... Lógico que a maioria dos egões... Aqui, a Terra tem mais egões ou eguinhos? Egões. É a voz geral, egões. Então tem que ser nosográfico por enquanto. Eu espero que daqui muitas vidas e séculos ou milênios, a gente vem para colocar esse verbete, entende? O que eu desejo mais trocar, você está entendendo? É justamente a tematologia. Você já pensou se eu na próxima vida chegar e mudar a tematologia toda para melhor? Acabar com todo o processo nosográfico, só colocar o homeostático? Vai ser o máximo, né? Mas eu não admito isso. Isso então, é ilusão. Professor, na definição, o senhor colocou, ele desconstrói, ele faz análise, faz avaliação para entender mais. A gente não tem que estudar o nosso ego? Tem. O que é a autopesquisa? Eu estou estudando o ego, presta atenção. Então. Heterocriticologia, está aqui, ó. Tem exaltando o próprio ego. Pois então. Pois é, lá no fim está lá, ó. Tem exaltando? Tem, na última linha, Tânia. Está na quinta linha lá, exaltando o próprio ego. Egologia, a priorismologia. Há capítulos? Quem mais? Quem é o próximo? Você, a sua voz. Aqui na fatologia, você pode fazer uma relação aqui na fatologia, na segunda linha, como as coleiras sociais multifacetadas do ego. As coleiras sociais multifacetadas do ego. O que você quer? Com os mecanismos de defesa do ego. Tem como fazer? Sim. As coleiras sociais do ego é a própria vida. Por exemplo, você entrou na escola. Você agora entrou, vai estudar. Você tem que acertar seu passo de acordo com aquilo e tem uma coleira que vai entrar justamente no seu pescoço, aqui, e vai ficar. Lá dentro daquele lugar, você tem que andar bonitinho, porque senão, se você ficar até exaltado, eles podem te expulsar. Você pode chegar nisso. Então, veja, você tem uma coleira social do ego. Outra coisa, aqui você tem também outra coleira social do ego, a hora que você chega aqui dentro. Se você fizer qualquer estripulia, a gente vai mandar você para algum lugar. Ou psicólogo, ou psiquiatra, ou consciência terapeuta, ou a turma do AVA. Você está entendendo? Então, veja, isso é uma coleira social. Outra coisa, a coleira social. Você é obrigado a andar de calça. Se você tirar a calça na rua, você vai preso. A outra coleira, que é a roupa. Agora, veja, você quer saber agora o mecanismo de defesa do ego. Os mecanismos de defesa do ego, quase sempre a pessoa usa para se defender, mas de uma maneira, às vezes, patológica. É preciso ver o que a pessoa está fazendo. Agora, combater as coleiras do ego, tem que ter muita noção do que é, porque tem muitas delas que são boas, não são negativas, mas elas existem. Então, o mecanismo de defesa do ego e as coleiras sociais do ego, elas existem e a gente tem que saber conviver com isso. Por isso que eu toco tanto nesse assunto em múltiplos verbetes. Você está entendendo? Para a pessoa estudar. Tá. Posso aproveitar e fazer outra pergunta aqui? Pode. Vamos lá. Aqui na fatologia, na página 89, na primeira linha, tem aqui a análise forçada em ricochete. Análise forçada em ricochete. É quando a pessoa ela força a barra e aquilo reflete nela. Você está entendendo? É uma análise que isso aí é um pouco esquisitinho. Então, por exemplo, se eu começar a analisar, de vez em quando eu chego perto disso, se eu não tiver cuidado. Se eu começar a analisar alguma coisa que fala, por exemplo, sobre TENEPS, vai mexer comigo, porque eu pratico a TENEPS. Agora, veja, se eu estou falando lá, aquilo vai pegar o analista que está falando sobre isso. Vai repercutir, né? Então, todo analista, homem ou mulher, seja o que for, ele tem que ter um pedigree, ou seja, um currículo. Ele tem que ter uma substância de ter averbação. Aquilo que ele falar,
Foi esse o motivo que tem certos assuntos avançados que eu não pratico, quer dizer, eu não consigo fazer aquilo por mim. Mas me levaram, fizeram um extrapolacionismo, me mostraram essa realidade para eu ter um pouco de autoridade moral para falar no assunto. Porque senão ninguém ia admitir ou ia achar que eu sou psicótico, megalomaníaco, ou estou gaga. Então, por exemplo, falando de serenão, eu tinha que ter contato com o serenão, porque comigo tudo tem que ser concreto. Chama princípio da descrença isso, senão eu não admitiria. Pelo menos eu teria que lembrar dos serenões que eu vi antes de renascer. Então, muita coisa eu cheguei a ver de perto. Olha o caso, por exemplo, da transmigração. Eu vi de perto. Mesmo com esse corpo, depois que eu vim. Saindo do corpo eu vi. Então, veja, eles me dão essa força para eu melhorar. Não só a força presencial, a minha ideia sobre o assunto que eu dou, e também para eu ter autoridade moral para falar nisso. Senão o que eu vou ter? Então a vida toda precisa da verbaciologia. Você primeiro vivencia, depois você fala no assunto. Esse é que é o assunto melhor, é o melhor modo da gente caminhar, evoluir, entender as coisas, entende? Sim. É um caminho. Muito bom. Está claro? Obrigado. Pode falar. Funcionou. Aqui na página 89, bem no início da patologia, você podia dar um exemplo do ato oportunista de tirar casquinha da personalidade analisada? Ah, sim, é o que eu faço com o Arlindo. Quer dizer, eu brincando com ele aqui, ó, eu falo as coisas. Ele está servindo aqui de modelo, de cobaia, de J. Cristo, de João Bobo, de que mais, Arlindo? Que mais? Mas ele porque me conhece, nós somos assim. É o jeito. Agora veja, ele melhorou muito depois que eu comecei a fazer com ele, porque ele era encrespado. Qualquer coisa ele dava o contra, porque é tipo italiano que batia no peito. Hoje ele não é mais assim. Já não se faz mais Arlindo como antigamente. Então, isso tudo, você está entendendo? Aqui no caso, de brincadeira, nós estamos aqui porque a gente é amiga. Mas, por exemplo, quando uma pessoa faz isso com outra, para espezinhar de uma maneira totalmente negativa ou pejorativa, ela pode levar isso até para o escárnio, para o sarcasmo. Está tudo errado. Ela passa até além da ironia. Você está entendendo como é que é? Aí é um processo, já não é mais casquinha, é uma cascona, né, que está tirando da pessoa. Já é abuso mesmo. E essas coisas tem. Você pode olhar que existe. Tem gente que deita e rola. A gente vê isso até na televisão. Olha aquelas processos dos filmes que tem e dos programas que existem, não é? Sobre as coisas. O cara caiu do lugar. Aí eles falam antes o que é, mete o pau no que é. É bom porque aquele negócio às vezes é coisa que já passou há muito tempo. Aquelas pessoas ninguém conhece, aquilo veio do exterior, ainda vem. Mas veja, é um negócio difícil. Então a gente tem que saber, ter muito cuidado com o processo do humor. O humor, que pode ser uma beleza, todo mundo rindo, etc. Ele pode ficar escurinho, esquisito, de tempestade na hora. Está entendendo? Então é isso que a gente quer dizer. Agora, tudo é um processo egológico. Tá bom. Na mesma patologia, aqui na 6ª linha, e no finalzinho tem assim, ó, a insensibilidade quanto aos problemas alheios. Eu queria entender qual é o limite entre a insensibilidade e a sensibilidade. Na 6ª linha, na página 89, né, na patologia. Bem no finalzinho. A insensibilidade quanto aos problemas alheios. Eu queria entender qual é o limite. A insensibilidade quanto aos problemas alheios. Eu queria entender o limite entre a sensibilidade e a insensibilidade. Olha, eu comecei a escrever alguma coisa justamente sobre esse assunto antes de vir para cá. Eu estou chamando o assunto até agora de olhar de fraternidade. Acho que esse é o resumo de tudo. Olhar de fraternidade. As pessoas, elas querem assistir os outros,
Mas elas chegam perto assim, já começa a ver só os defeitos daquela pessoa que ela vai assistir. E outra coisa, ela carrega naquilo, ela não vê o lado bom. E outra coisa, fica até com raiva da pessoa que ela vai assistir. Então não assistiu nada. Tem um monte de casos aí assim. E ela vai guardar só lembranças negativas daquela pessoa. Tem que pensar o positivo, a coisa boa, certa, correta, melhor. Quer dizer, vamos ver os trafores também, e não só os trafalhos. Uma pessoa para ajudar a outra, ela tem que ver os trafalhos, não tem jeito. Mas veja os trafores junto, para contrabalançar, para compensar. Entende? Então veja, olhar de fraternidade. Já deu uma ideia para vocês, né? O que eu estou querendo falar, né? Não é olhar de compaixão, é um olhar de fraternidade. Uma coisa que eu posso colocar também, talvez, no sinônimo, que eu ainda não escrevi lá, seria olhar de bonomia. Olha aí o que é bonomia, vê aí no dicionário, bonomia. Talvez seja também uma saída, mas eu vou colocar o de fraternidade, que eu acho que é mais correto. Pois é, está vendo? É isso aí, bonomia. Não é bem isso que eu quero dizer? Você entendeu aí? Quem é que está com o microfone? É você? Faz favor. Professor, eu quero saber aqui na fatologia, na quinta linha, inventariologia do ego. Como é que a gente pode fazer? A inventariologia do ego. Como é que a gente pode fazer essa inventariologia? A primeira coisa mais avançada que tem é na consciência, quer dizer, estuda conscienciometrias, vamos ver o seu ego. Agora, uma coisa boa é você pegar o conscienciograma e dar uma geral nele, e anotar aonde você se insere. Você lê lá e fala assim, essa eu estou. Não, esse aqui não é meu. Não, esse aqui é meu. Anota tudo. Passa uma caneta amarela dessa aqui, ó, em cima daquilo que é você, no conscienciograma. De cara assim, a primeira vez que você for lendo, você vai marcando. Isso aí, você vai estudar seu ego direitinho. Agora, ó, o ego, ele pode ser mais analisado, o conscienciograma, em toda a página da esquerda. Entende? É a página paz. Da esquerda, do seu lado esquerdo. Então, aquela página que tem mais o processo egóico. Dentro das folhas de avaliação, que geralmente são 2. São 10 primeiro e mais 10 depois. São 20 ao todo. É você? Valdo, a pessoa que se sente superior ao outro, ela não consegue ter esse olhar de fraternidade, né? A gente tenta furar essa bolha. Ela pode ter sim, se ela é superior ao outro, reconhece isso e tem uma abertura consciencial, ela faz isso sim. Eu estaria perdido se eu não tivesse essa ideia perante a minha gatinha lá, a Crystal. Como é que eu ia ter paciência com ela? Eu estava lá, pensando para ver esse verbete lá, olhar de fraternidade. Então, sentei aqui, o Everton está trabalhando no computador, e eu aqui, encostado assim, ó, recostado, que lá tem um lugar que você põe os pés supedâneos. Ela então vem, passa aqui, mexe comigo, passa para cá. Depois ela vem, faz a mesma coisa para cá. 4 vezes ela veio e passou, vendo tudo que quer que se passa, porque eu sou uma propriedade dela. Então agora veja, eu sou a propriedade dela, ela acha que é superior a mim. A gente tem que entender isso. Agora veja, eu posso colocar no lugar daquela gatinha um monte de gente, um monte de outros animais, animais humanos, animais subhumanos, animais vegetais, tudo ali. É isso que a gente tem que entender. Esse é o olhar da intercompreensão, né, que você está falando então, né? Intercompreensão, por isso que eu trouxe aqui, ó, o sempre no meu coração. Sim. Aqui mostra o processo da compreensão de uma família perante um cara que estava na cadeia. E a mulher bonita que ia casar com outra pessoa. E ele procura tirar o corpo disso. Porque ele já estava divorciado dela há muito tempo. Mas agora a filha crescida, o filho crescido, aquele negócio todo. Ele dentro do processo musical, porque ali ele estava querendo criar na família dele uma orquestra, do jeito que tinha lá em casa. Você está entendendo como é que é? Agora, o filme é muito bem bolado nisso aí. É de uma naturalidade.
Não há excesso praticamente em nada nesse filme. Tudo é humano, bem claro, bem no lugar, bem vai no limite. Ele é dosado, entende? Valdo. Quem é que está aí aqui, com a... Pode falar. Na página 88, quando você coloca na definição, a análise egocármica é o ato ou efeito de analisar-se, por que ele estaria dentro de heterocriticologia? Como é que é? Olha Não, só. eu estou pondo analisar-se porque o verbo analisar, geralmente, quando você escreve, você tem que colocar o SE, do jeito que está aqui, que a pessoa pode se analisar também dentro do problema, o problema é dela. Então, mas na definição dá a entender que a pessoa vai fazer a análise do ego em si mesmo, sobre você mesmo. Só que, por exemplo, está dentro da especialidade ali, análise egocármica de heterocrítica, pois é. Mas é porque a pessoa, ela, quando é egóica, porque ela está indo contra os outros. Você esqueceu disso. Quem é super egoísta está contra o mundo. Então ele precisa de fazer heterocrítica correta. Porque a própria autocrítica ele ainda não tem. Então ele tem que chegar primeiro na heterocrítica, analisar bem, para depois ele chegar na autocriticologia. Por isso que está aqui, heterocriticologia, análise egológica. Outra coisa, essas pessoas não têm capacidade de autoanálise, então eu deixei ali. Mas quem vai analisar que ela é egocêntrica, adulta, é você que está vendo de fora. Porque para ver a realidade dela, no início ela não vai ter nada, ela não tem noção disso. Ela age errado porque ela não sabe o que está fazendo. Ela é ignorante, ela é imatura, ela é inexperiente, ela é jejuna, como nós falamos. Ela está engatinhando. Por isso que eu coloquei ali, heterocriticologia. Então, a heterocrítica seria, na verdade, a profilaxia para essa análise. O que eu quero é rebater isso aí. É a pessoa ver como é que é. Você está entendendo? Então, por exemplo, quem é que vai ver esse negócio da egologia? Não é a pessoa que é egóica. É quem está querendo não ser egóico. Esse vai sempre ver o outro. É heterocriticologia. Agora, você vê as nuances que eu tenho aqui dentro, né? Você já pensou, se esse verbete aguentar, daqui 50 anos uma pessoa vai ler isso e fala assim, nossa, esse cara errou tudo, está tudo errado. Se ele não aprofundar o que a gente está escrevendo, não ver os outros verbetes, não vai entender nada que eu escrevi. Entende? Mas agora, ó, essas coisas precisam ser definidas assim, para fazer as pessoas pensarem corretamente. E não ter só o processo lógico, mas ver o que é o erro lógico. Não ver só a coisa correta, mas ver a incorreção, o engano, o erro, a omissão, o equívoco, a queda no mata-burro. Isso aí é o jeito. A gente tem que sofisticar o modo das pessoas analisarem os fatos. Entende? Que eles são muito ainda, vamos dizer, bobinhos, né? Superficiais. Ali, no caso, por exemplo, você colocou uma forma de a gente pensar o que está por trás da aparência. Como é que a gente escreve dessa forma? Como é que a gente pode ter a habilidade de poder estar escrevendo dessa forma? De uma forma que você coloca, a pessoa tem um... Quando você tem dificuldade para expor uma coisa, começa a escrever mais. Olha mais os detalhes do assunto. Volta para o assunto e vê outros detalhes que você não viu. Olha tudo quanto é nuance. Isso é que chama fazer anatomização do assunto. O outro nome é dissecção. O povo gosta de falar de secação. O nome é dissecção. Quer dizer, é passar no micrótomo. É ver a coisa microscopicamente. Entende? Então, você não vai ver só o pontual. Você vai ver os detalhes. Esse detalhe tem que ser levado até chegar no ponto exaustivo. Então, você entra no detalhismo para chegar na exaustividade. Isso é que é o ideal, quando você tem dúvida a respeito do tema. Olha qual é o tema. E começa a destrinchar, como o povo gosta de falar. Trinchar, ou fazer qualquer coisa, é o açougueiro quando corta a carne, faz aquelas coisas todas. Você está entendendo? Ele pega um boi e destrincha. É aquilo. Então tem que fazer a mesma coisa aí. É o micrótomo. Passar o pente fino. Pentear com pente fino. Na informática, o nome disso é o refinamento da pontilhação, ou pontilhamento.
Você tem que refinar. Então, por exemplo, é ultra ou de alto refinamento o seu ecrã, a sua tela. Entende? Isso é que é o detalhe, é aquele negócio. Você entendeu isso aí? Entendi. Então, o ideal é pegar esses temas que sejam mais intrincados. Ele vai ficar simples para você com o tempo. Agora, dá trabalho, mas com o tempo, você acostuma a fazer essas abordagens mais sofisticadas. Você só vai ganhar com isso. O que é? Hein? É o quê? É o detalhismo. Valdo, aqui no ar. Sim. Então, esse tema que você estava falando da pessoa que faz heterocrítica porque não sabe fazer autocrítica, está relacionado aqui com a politicologia, onde diz a crítica em si na condição de modalidade política? A egopolítica pessoal, a crítica em si na condição de modalidade política, a egocracia, a tecnocracia, a democracia, a lucidocracia. Agora veja, a crítica em si, na condição de modalidade política. É aquele que faz a crítica como forma de expressão, ou seja... Um monte de gente faz crítica e nunca se criticou. Exato. Aí é que é o ruim, né, da história. Entende? Okay. Professor, sim. Pode falar. Na página 89, na 11ª linha de cima para baixo ou terceira de baixo para cima? Terceira linha de baixo para cima. A depuração do ego por meio da reciclagem intraconsciencial. A pergunta é o seguinte: pode-se fazer essa depuração mesmo num livro autobiográfico? Espera aí que eu não achei onde é que está isso. Está na página 89? Terceira linha de baixo para cima? A depuração do ego por meio da reciclagem interconsciencial. Eu pergunto isso é a seguinte, a reciclagem interconsciencial. A recim, o que você quer? Sim, a pergunta é o seguinte: é possível se fazer concomitantemente num livro autobiográfico essa... É possível, sim. Depuração do ego? Mas agora aí é muito difícil a pessoa ficar nos limites. Quase sempre, se ela vai depurar a si mesma, ela carrega demais. É igualzinho a Consim Cobaia quando ela tira 0,1 no consensograma, não é isso? Então, a pessoa, ela não está sendo realista e nem sincera. Aí piora tudo. Ela, então, se está se condenando para ficar abaixo de pó de traque. Você está entendendo? Uhum. Foi para sarjeta, totalmente. Não é. Ninguém é assim. Então não é Principalmente, o ideal. por exemplo, fazendo, hein? E acontece demais. Então a pessoa sempre ela vem por baixo. Ela não fala a realidade dela. Nós temos, na hora que analisar, ser realista. Não, isso aqui eu sou bom. Eu defendo isso aqui. Eu respondo por isso. Que negócio é esse? Eu não sou mais barata. E eu também não sou mais subhumano. Que isso? Tem alguma coisa que eu já sei. Então eu digo para vocês, por exemplo, eu não tenho dúvida sobre as coisas que eu falo. Acabou, fim de papo. Não me interessa o que qualquer pessoa pensar. Então, isso aqui livro... é o princípio da descrença. Então veja, é isso que falta nessa autoconscienciometria. Então, por exemplo, eu não posso chegar numa autoconscienciometria e falar, não, eu sou analfabeto. Eu não sou. Tem gente que chega como se fosse analfabeto. É ou não é? Não assume. A pessoa aparece como se fosse apedeuta. Por quê? Quer ficar por baixo. Para depois o povo fazer elogio a ela. Quer dizer, inverteu tudo. Ela não saiu do pior. Ela ainda está no péssimo. Egoísmo, ela não saiu do pior. Ela ainda está no péssimo. Entendeu? É uma forma de chamar a atenção para ser a coitadinha, isso, né? Coitadinha. A gente tem compaixão. Professor. Ai, então, o primeiro livro autobiográfico deve ser mostrar a sua cara. Deve. Né? Agora, o problema todo que você pode escapar disso é mostrar os fatos. Uhum. Fatos que todo mundo comprovou, que a coisa seja óbvia, que sejam, por exemplo, às vezes consenso, que aquilo já saiu muito na mídia, que o povo já sabe. Então você dá a sua opinião baseado naquilo. Se você fizer isso, você está mostrando um posicionamento bem claro, positivo, irretorquível, irrefutável. Acabou.
Bom, então, um autor. O primeiro livro, ele se mostra, ele, de certa forma, é um pouco ególatra, porque ele está se mostrando tal como ele é. Não, todo livro, antes de mais nada, é autobiográfico. Sim. Aí, quando ele faz outros livros com temas que não sejam tão continua sendo autobiográfico, só que tem que menos, que não Sim. diz respeito a ele, nem a subjetividade da vida dele. Então, em nenhum livro pode ter o egocídio. No livro pode, é isso que nós estamos falando. Ele pode mostrar positivamente quando é que ele acabou com aquilo. Agora, por exemplo, a pessoa pode mostrar isso claramente então, através dos resultados da vida dela. Ela é tenepsista. E a vida dela, depois da tenepse, mudou. Todo mundo conhece. Então, ela não precisa de falar nisso. Ela pode falar o que ela fez para chegar até ali. Sim, mas o povo vai julgá-la pelos atos. Quem conhece sabe como é que é. Mostrar o antes e o depois. Eu era assim. Quase fiquei assim. Hoje eu sou assim. Aquele quadro da televisão. Do careca. Do careca. Tá bom, professor. Obrigada. Tá certo? Quem é que está aí? Pode falar. Na página 91, eu não entendi direito essa frase enfática. Pois não. A análise egológica mais simples do conteúdo da escrita pessoal, quer dizer, você tem uma escrita pessoal, você tem uma redação que você fez aí de alguma coisa, um artigo, um livro, alguma coisa, tá certo? Ela vai apontar claramente a profundidade do seu egocentrismo. Se você, por exemplo, o que você está escrevendo ali? Porque tudo que a pessoa escreve, antes de mais nada, é autobiográfico. Agora, na idade adulta, isso aí fica mais óbvio. Uma criança, por exemplo, um rapaz, uma moça, se vai escrever, a gente tem que dar um desconto, porque ela não tem tanta leitura, tanta vivência. Agora, uma pessoa adulta, não. Se escreve, é preciso examinar bem o que é que um adulto está escrevendo sobre a qualificação. Quer dizer, quais os adjetivos que o autor adulto ou a autora adulta está mostrando? Isso aí é importante. As intenções também. Eu vou te pedir uma coisa, Isabel. Olha aí perto de você, parece que tem um negócio para cima aí. Tira isso, porque se uma pessoa pisar aí, você já viu. É um parafuso? Tira daí. Veja bem, já fiz a minha tarefa boa do dia de escoteiro, tá certo? Não, mas veja, o parafuso em pé, desse tamanho ali. É machucar? Não, fura, né? Vai furar tudo, um parafuso. E outra coisa, a hora que ele entrar, ainda vai fazer assim, só para chatear. Mas fala. Então, professor, aí vai depender muito da intencionalidade de quem escreveu, né? Se é uma intencionalidade mais egóica... Tudo depende da intencionalidade, presta atenção. Tudo depende da intencionalidade. Principalmente você vai escrever, falar, pensar, agir, construir. Qual a sua intenção? O que você não entendeu nisso? Não, era mais isso mesmo, da escrita pessoal, né? Agora, olha, eu não estou falando, não, tem uma coisa mais séria ali. A profundidade da vitalidade do egocentrismo na idade adulta. Presta atenção. Profundidade e o vigor desse egoísmo da pessoa. Na idade adulta ele fica evidente. A coisa mais séria ainda. Eu fui muito mais longe com isso aí. Mais longe e mais fundo. E essa análise aqui é heteroanálise? Seria uma outra personalidade? Te vira, o seu problema é seu. Porque o autor também pode chegar e falar, eu errei nisso tudo. Aí ele rasga o papel. E ele renega o trabalho que ele fez. Entende? Eu estava lendo agora algumas coisas aí de um autor. Esse autor, então, escreveu uma primeira peça, depois ele renegou. Do jeito que aconteceu, por exemplo, com Jorge Amado e outros mais. O último foi o Zweig, Stefan Zweig. Ele também renegou, ele fala lá bem claro. Não, eu procurei acabar com tudo quanto era volume que tinha, todas essas coisas todas, eu fiquei com vergonha dessa minha obra. São as primeiras obras que a pessoa faz e que ela tem vergonha. Se quiser, eu posso trazer aqui e ler o que é que ele escreveu uma hora. Tá certo? Valdo, aqui você tem a análise de um livro que ele
ele traduz o egoísmo evidente. Agora, nos casos mais sutis, que ele não faz nada disso, mas tem... Os mais sutis, não. A pessoa vê cedo ou tarde. Um leitor atento, ele vai começar a ver, porque a pessoa, se tem um texto que seja extenso, mais longo, ele vai entrar naquilo de novo. A tendência da pessoa egocêntrica é repetir o egocentrismo. Isso é uma técnica. Todo mundo que já estudou muito já chegou a essa conclusão. Precisa analisar bem. Agora, tem que analisar. Tudo tem que ter muita análise, né? Ainda mais em matéria de texto. Todo texto exige análise circunstanciada. Essa análise é isso que eu chamo, por exemplo, a hermenêutica, a exegética, a análise em si que leva para uma síntese. Enfim, é preciso de virar do avesso aquela redação. Tem que analisar visando detectar esse egoísmo, mas no teu se a pessoa quiser, ela pode ver isso. Agora, por exemplo, eu olho, vejo a forma, o fundo, o que me interessa. Várias coisas, inclusive... Tudo simultaneamente, que a gente, com o tempo, se acostuma, você leva tudo direito. Você faz, então, uma análise por atacado, e não uma análise simplória, unicista, ou unívoca. Você faz uma plurívoca, entende? Grandona. Dos livros que você lê, há muitos com problema egóico. Isso é o que tem mais, né? Então, dentro dos... Aqui, ó. A hora que aparece, por exemplo, a antologia, tem demais. Agora, a apresentação de certas pessoas de PhD, que ela quer aparecer, então, a apresentação dela esquece o que é que ela está apresentando. Tem muita gente assim. E outra coisa, a pior coisa que tem, é a hora que a pessoa vai falar isso numa tribuna, falando. Daí a pouco ela está falando só nela. Ela esqueceu que ela foi ali para falar do fulano. Mas se for um político, quase todos... Pois é, mas agora, o político às vezes não é tanto. O político é São Vivo, porque ele tem mais desconfiômetro. Depende da hora. Político é mais vivo. Agora, autor não. Principalmente PhDs, é muita bobagem que tem. Que eles vivem rasgando seda uns com os outros, né? Vivem por isso, né? Eles são entre-alimentados, quer dizer, eles se entre-alimentam. Esses da Academia Brasileira... Ou inter-alimentam. Da Academia Brasileira de Letras deve ter muitos assim. Tem, mas lá eles são mais restringidos. Eles se reprimem um pouco. Devido todo mundo está de olho neles. Que a academia tem muita gente que pensa mal deles, né? Eles não são bem vistos por todo mundo. É muita gente que pensa mal. Quanta gente já não aceitou ir para a academia? Tem um monte de gente. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Agora, aqui outra pergunta. No caso de um jovem que já reconhece que tem condições para começar a TENEPS, quando iniciar a TENEPS, seria melhor comunicar isso somente com a dupla e mais ninguém? Digo isso no sentido de não dar abertura para comentários e críticas que poderia piorar a pressão contra o trabalho. Você poderia comentar sobre isso? Ora, o caso é o seguinte, você pode começar uma TENEPS e a TENEPS só vai ficar sabendo quem estiver ali no lugar que tem a sede da TENEPS que você vai fazer. Fala só para essas pessoas que estão lá, porque essa precisa saber o que você está fazendo. Senão fica aquele caso do rapaz lá, que eles eram implicados com ele, porque ele entrava no banheiro e ficava lá muito tempo. Eles achavam que ele estava se masturbando, porque demorava demais a tomar banho. Aí ele começou a fazer a TENEPS. Ele que me contou isso. Então ficava fechado. Não falou nada o que é que ele estava fazendo, mas era num quarto. Aí eu falei assim, como é que é? Você mudou agora? Em vez de ser no banheiro, agora é no quarto? Quer dizer, isso é TENEPS. Liquidou com tudo, levou para um aspecto escatológico a TENEPS, ele não explicou o que era, sendo que ele estava fazendo a TENEPS em favor daquele povo todo que estava ali naquele ambiente. Então, às vezes, é necessário expor, sim, o que é que vai fazer, mas tem que ser o seguinte, para que o povo que está ali naquele ambiente, naquele holopensene doméstico ou qualquer coisa, que tenha simpatia para com o trabalho da TENEPS, senão vão ficar contra. Porque senão a própria pessoa, o tenepsista, vai arranjar uma série já de assediadores intrafísicos para o trabalho da TENEPS dele. Toda hora que ele entrar lá para fazer a TENEPS, assim, ó, já vai o cara, olha lá, ó
A macumba, olha lá, ó. Isso tudo tem que arranjar um negócio para ficar claro. Pensa bem o seu ambiente e o povo com quem você vive. Eu não posso dizer sim nem não. É você que tem que examinar. Outra pergunta. Seria correto acrescentar na antonimologia a autocrítica? Na antonimologia, não. Porque a autocrítica, eu acho que precisa de aparecer aqui por todo lado. Análise egocêntrica. E outra coisa, precisa dar um jeito. Então, o melhor é não falar na autocrítica para a pessoa ver nos dois lados, onde precisa. É ela que tem que ver. Cadê a Rosa? Está por aí? Hein, Rosa? Você está de acordo com isso? Eu não acho que seria bom pôr, não. Você estuda. Você estuda aí. Pode falar. O maior trafar de um egocêntrico seria a anticosmoética? Escuta, de tudo que a pessoa tem, o aspecto bom de uma pessoa, o que é? É isso que o povão chama de amor. Amor, com a boca cheia. Amor. Tá certo? Meu amor. Tá entendendo? Isso seria a fraternidade, tá certo? A fraternidade, então, ela é anti-egoística, tá certo? É você se dando para o cosmos, todas as parapopulações do cosmos. Então, a coletividade mais ampla do cosmos. Então, o que você acha disso? Se uma pessoa é egóica, do egoísmo é que nasce o orgulho. E todos os outros males vêm daí. A vaidade, o sarcasmo, a injúria, a difamação, a mentira, tudo nasce daí. O dolo, o mal feito, tá certo? Então, tudo é um processo egocêntrico de adulto, quase sempre, que é o egoísmo da pessoa. Agora, tem que melhorar isso. O que você acha? Como é que está a lógica nesse assunto aí para você? Tá certo? Pode falar. Eu queria, se o senhor pudesse explicar o estilo coronochacral. Está na primeira página, 88, em antonimologia. Antonimologia. Vamos lá. Estilo coronochacral. O estilo outro lá, na sinonimologia, umbilical. Acho que aí você vai entender bem, eu preciso explicar. O que você acha? Não, estou só chamando a atenção, né, para o texto. O senhor gosta de chatear a gente, é isso que eu acho? Não, não é chatear. O senhor provoca, eu gosto de né? mostrar, eu provoco vocês. Gente, uma das técnicas didáticas mais avançadas que tem é a provocação do estudante, não é isso? Senão ele começa a dormir aí, eu não quero isso. Ele tem que fazer, acorde. Ei, você aí, ó. Agora, a Érica, sempre eu brinco com ela, você já viu? Mas ela é boa, ela está sempre rindo com as coisas. Pode falar, né? Eu fiquei pensando na frase enfática, professor. Quando o senhor falou, até a forma de expressão, o senhor alterou, eu talvez ficasse melhor, em vez de colocar, ou de deixar a profundidade da vitalidade, colocar os dois substantivos. E colocar assim, a profundidade e o vigor do egocentrismo. O senhor tira o eco e dá adade, que é o sufixo de formação da palavra que dá a qualidade. E você estuda isso aí. Em tese, eu sou contra. Estou dando minha opinião. Mas, engraçado que na sua expressão... Agora, preciso saber, Kátia, o que você está achando? Essa também, em tese, ela é do contra. O curioso Quem é mais? Vamos ver aí. Vamos ver. Quando o senhor falou a frase... Você é a favor ou contra? Você na expressão oral, o senhor alterou. É bom deixar como está. Então, já tem 3 aqui. Vamos examinar isso. Agora você que é o bote Minerva, tá certo? Eu só achei curioso que na sua expressão, o senhor apresentando o trecho, o senhor usou... Ela está lembrando o que eu penso também. Vitalidade é diferente de vigor.
é que os dois ficariam, em vez de colocar a profundidade da vitalidade... Não, eu sou favorável, de vez em quando, fazer até a literação mesmo do sufixo. É bom repetir os sons, eu não sou contra isso, não. Agora, é bom para a pessoa pensar. Agora, eu acho que o tema aí está escrito claro, não tem saída para isso aí, não. Agora, eu chamei a atenção, ele não tinha percebido, eu chamei a atenção para a profundidade e a vitalidade do egocentrismo na idade adulta, que é a coisa mais séria, mais brava que existe, é justamente isso. A baratrosfera está cheia de gente por causa disso. Se eliminasse isso aí, a baratrosfera ia ficar magrinha, tudo ia diminuir. Agora aqui outra, a má avaliação de si abaixo da realidade, a maioria das vezes está a serviço da defesa do ego, da natureza humana? Sim. Algumas vezes, entretanto, pode ser a autoimagem distorcida para pior também? Sim. É quando a pessoa, por exemplo, ela tem autovitimização acerba, profunda, envolvente. Ela às vezes já chega se vitimizando que ela não sabe ser de outro modo. E outra coisa, se você começar a elogiá-la, ela começa a chorar. Tem gente que saiu da baratrosfera, mas que como é que eu chamo? Tem um verbete. Síndrome da abstinência baratrosfera. Então, é justamente isso aí. O meu amigo aí, seria bom ver esse verbete. Síndrome da abstinência da baratrosfera. Quem é que está? É você? Faz favor. Professor Valdo, aqui na Politicologia, na página 89, tem o primeiro aqui, a egopolítica pessoal. A egopolítica pessoal. O que você quer? Não entendi também. Qual é a sua política pessoal que você tem? É a política do ego, sua. Como é que você é? Você é um cara que faz muita questão das posições que você ocupa? Numa fila, você briga? Já brigou alguma vez por causa da posição que você estava na fila? Como é aquilo que você fez? Por exemplo, você defende com unhas e dentes o que você fez? Ou a pessoa pode copiar o que você fez e levar para a internet, do jeito que eles fazem comigo? E a gente não reclama. Como é que você é? Tudo isso é egopolítica. A sua egopolítica pessoal, como é que ela é? Ela é mais doadora ou ela é mais defensora do egão? Acho que atualmente está mais para meio a meio. Eu acho que você é mais aberto atualmente. Eu não sei como é que era antes, tá? Nem nessa vida, nem nas anteriores. É bom a gente clarear. Mas eu acho que você é mais da abertura. Então, a sua egopolítica está plenamente em desenvolvimento do abertismo consciencial. Tá certo? A maioria aqui está fazendo isso. Né? Vamos perguntar, pergunta para o Arlindo, pergunta para ele. Ele também já entrou nessa. Né? Okay. O professor, mas Pode também falar. deixar os seus trabalhos serem copiados também não é uma forma de vitimização e também não é se acumpliciar com a desonestidade do outro? Não, se eu deixo só copiar um quando trabalho o meu e botar negócio é na muito internet. sério, mas pelo contrário. Nada de estar defendendo muito com o tacape da justiça na mão. Isso aí é que é o perigo da história. Não, isso eu jamais reclamei de alguém que copiou minhas coisas. Outra coisa, eu não tenho esse negócio de defender patrimônio, entende? Intelectual, direitos autorais, copyrights, nada disso, nunca fiz isso na minha vida. Copiar livro inteiro meu, na época de Espiritismo, eu tenho lá embaixo, tem tudo isso aí. Nós nunca reclamamos. Tem um livro meu do Chico, por exemplo, que eles copiaram, ninguém falou nada. Mas tem o limite. Agora, e mensagem? Tem um médico que andou copiando as nossas mensagens, do Chico e minha, mas assim, quase que literais. Toda palavra-chave que tinha na mensagem, ele passou para a mensagem dele, só trocou algumas palavras. Agora, depois fizeram até um opúsculo contra o médium, mostrando essa realidade. Eu nunca falei nisso. Nem quando eu estava lá, nem quando eu saí de lá. Fiquei quieto na minha. Outra coisa, não guardei também na biblioteca, nem trouxe para a biblioteca aquilo que estava lá, que era uma catilinária contra esse médium. Que eu falei assim, mais tarde ele vai crescer, ele vai ver as coisas dele, ele mesmo vai se arrepender, vai se retratar, e aí deixa para lá. Então, o problema nosso é o seguinte, quando a gente escreve
não é para esclarecer as pessoas? Sim. Eu não quero convencer ninguém sobre isso. Eu informo. Quem quiser, pega ou larga. Eu não quero saber disso. Agora, não vou defender. Agora, se eu fosse defender, eu estava perdido. Tem gente que fala as coisas na internet que eu nem sei o que é aquilo, e fala que foi eu que disse. Já inventaram nomes incríveis, historietas comigo, que eu não tenho nada a ver com aquilo. Inclusive dentro do movimento espírita. Que eu não sei de nada daquilo, nunca aconteceu. Minha consciência está tranquila, não tem nada a ver com aquilo. Banana. Eu esnobo isso tudo. Isso chama omissão superavitária. E, professor, nós somos responsáveis pela deturpação que fazem das nossas ideias? Não. Que bom. Eu não tenho nada a ver com isso. A minha ideia é uma. O cara interpretou do jeito que ele quer, o problema é dele. Agora, se ele vem a mim e pede explicação de certas coisas, aí não, com a maior paciência, vamos explicar. Olha aqui, você errou redondamente. Por causa disso. Se a pessoa quer, ela leva. Ela pediu, ela leva. Mas agora, por exemplo, eu não vou ter a iniciativa de liquidar com a pessoa. Se ela pediu, é porque o egoísmo dela já permite uma entrada de uma heterocrítica positiva e cosmoética. Então a gente pode trabalhar com ela. Agora, se ela não permitiu, você vai brigar com a pessoa que está na baratrosfera? Não, eu nunca faço isso. Quem é baratrosférico, você não pode contestar nada. Você só contesta tudo, nunca nada. Vê se me entende. Dentro de você, você contesta tudo, mas com a pessoa você não contesta nada, você tem que ajudá-la, porque ela está doente. Então você não contesta nada e você contesta tudo. Entendeu, não? É isso aí. É muito libertário pensar assim. Agora, outra coisa. Não fique pensando que só porque você é a dona da justiça, que a justiça está totalmente a seu favor, que você deve levar aquela ação adiante. Não. Releva, passa por cima, perdoa, entra num acordo, abençoa. Se não puder, dá uma banana e cai fora, esquece isso. É muito melhor para todo mundo. Agora, se o negócio envolve uma instituição, se envolve outras pessoas, aí acabou. Eu estou falando aquilo que diz respeito a você, ao seu ego. Sim. Aí é diferente. O negócio é abrir mão. Escuta, se a gente está querendo fazer assistência para todo mundo, numa hora dessa, se quer maior oportunidade de fazer assistência do que relevar uma pessoa a respeito de alguma coisa que ela errou, isso é a hora. É o melhor. Tem uma pessoa que andou escrevendo o seguinte: qual é a maior assistência? Aí eu poderia fazer a pergunta: qual é a maior interassistencialidade que existe? Ela começa por quê? Eu digo para você, pelo perdão. Agora, a interassistencialidade, só o perdão ainda é pouco. A pessoa tem que fazer uma assistência depois, a partir do perdão. Ela tem que fazer a continuidade daquilo, o follow-up, o acompanhamento. Tem lógica? Muito. Esse é o caminho. Professor? Tudo isso é para a direita, certo? Nós estamos falando aqui. Tem uma pergunta aqui que é da Carla. Sim. Ela quer perguntar para o senhor o que é homenagem intelectual. Homenagem intelectual é quando a gente pega uma pessoa assim, do estilo que tem aqui, e a gente fala, por exemplo, o Jarbas. Ele é um professor a respeito de filologia e é um professor a respeito de tributologia. É o direito tributário. Então a gente dá uma homenagem para ele. Viva o Jarbas! Você está entendendo? Isso é a parte intelectual dele. Que ele é bom nisso. Entendendo? Então, esse aqui é o tributo, o direito, a homenagem. Você está elevando a personalidade da pessoa naquilo que ela raciocina. O intelecto dela, a inteligência dela. Está certo, claro? A Carla é boa, porque ela estuda mais do que muita gente que eu conheço aqui. Muita gente. Ela está sempre ciscando. Pode falar. O seguinte, eu queria ter a seguinte dúvida. Se a gente pegar um holopensene, bem ego-karma, bem carregado, por exemplo, de prostituição, qual é o perfil de amparador para lidar com esse tipo de consciência? A primeira coisa é não entrar na prostituição da pessoa.
Então, você ficar de uma tal maneira que você possa mostrar com autoridade moral onde é que ela se engana, onde é que ela está errada. A outra coisa é mostrar o processo da promiscuidade. Essa promiscuidade, por exemplo, ela é indefensável. Então, mostrar para a pessoa, não dá para defender promiscuidade de ninguém. Toda promiscuidade é ruim. E é uma doença séria. A promiscuidade sempre denuncia que a pessoa é imatura do ponto de vista afetivo. Então tem que mostrar isso. E isso aí é mais sério do que o caminho da prostituição em si. Porque tudo é possível. Na promiscuidade acabam os limites. Entra a anomia, a desordem, a anarquia. Entendeu? Não há mais ordem. Não há mais organização, não há mais disciplina. Por isso, por exemplo, uma prostituta, às vezes, ela tem muita dificuldade de ficar uma mulher correta para o resto da vida. O percentual disso é muito menos de 50% das que consegue superar. Ela sempre vai ficar, de uma maneira moral, muito amoral. Não é imoral, não, amoral. Ela perde o nível de consistência da moralidade, da cosmoética dela. Agora, existem mulheres que conseguem isso, principalmente aquelas que arranjam um companheiro monogâmico e ela se torna monogâmica. Aí, por exemplo, ela arranja filhos, começa a fazer uma família, aí nasce filhas que ela vai ter, ela não vai querer que a filha seja prostituta do jeito que ela é, aquilo tudo começa a bater ela melhora. Entende? Mas o percentual de melhora, de tudo que eu estive analisando, dentro do meu universo de pesquisa, que eu examinei isso durante vários anos, não chega à metade, não. É bem menos. Entendeu? Agora, por exemplo, assim, o amparador que é especialista nessa área, que características que ele tem para ajudar esse grupo? A característica que ele tem é de fraternidade total. Porque uma prostituta, por exemplo, ela às vezes ela é mais fraterna do que o assistente social. Então é preciso ver o temperamento, como é que a pessoa é, de que modo que ela faz as coisas. E a tendência dela, da prostituta, devido ao problema da promiscuidade, é relevar tudo. Mas ela não releva pensando, ela releva sem pensar. Então, se a pessoa matou o outro, não, ele quis matar, o problema é dele. Isso é a promiscuidade, às vezes a pessoa já entrou nessa. Então, ele fica leniente. Ele começa a participar dos erros, dos dolos, dos crimes, da marginalidade, por, vamos dizer, ficar calado. Você está entendendo? Totalmente quieto. Ele não mexe. Então ele fica abúlico, ele fica sem vontade, ele não participa com a ideia que ele conhece, ele não raciocina para ajudar. Enfim, tacitamente, ele é um cúmplice tácito do erro da pessoa. Entendeu isso? Entendi. Então o problema é a pessoa ter fraternidade, entendendo o que é. E vendo naquela pessoa qual é o ponto dela, que ainda tem uma luzinha que você pode virar uma chama. Está começando a aparecer a fumaça, sopra lá na brasa para virar uma chama. Então aquela prostituta que às vezes já está totalmente desbragada, que tudo já foi para o espaço, que não tem mais limite, que não há mais limite para nada moral, ela pode se reerguer. Fazendo um comparativo, um contraponto, nós temos lá o belicista caminhando para o pacifista. O promíscuo, ele parte para onde? A primeira coisa é ver se a pessoa, por exemplo, ela vai continuar dentro do militarismo ou se ela vai sair. Ela pode sair antes, então ela é um objetor de consciência, etc. tal. Ou ela pode sair aposentada. Aí muda tudo de figura. Agora, se ela vai continuar, e ela é jovem, é um problemão. Tem que ver por que ela vai continuar. Então aí você tem que arrumar toda a argumentação baseada em fatos para mostrar para ela que ela já vem como matadora de muitas vidas. Então, falar para ela, não é só esse seu corpo aí que
foi preparado para matar os outros. Você já teve centenas de outros corpos que só servia para matar outros corpos. Então, dá esses impactos todos e mostrar para a pessoa. Agora, se ela está para mudar, se ela está já, vamos dizer, de vez ou madura para fazer uma reciclagem, aí tudo muda de figura. Assim, que eu percebo assim, que esse grupo tem como mater pensene o sexo pensene. Como é que quebra isso no convívio da pessoa? O sexo aí, geralmente, na questão da prostituição, por exemplo, e da promiscuidade, ele até que não é o essencial. O processo da afetividade e o problema do objetivo da pessoa é pior do que isso. Então, quase sempre, por exemplo, aí no caso, essa pessoa pode caminhar, por exemplo, para o tóxico. Ela começa a beber muito, ou usar cocaína, ou qualquer coisa nesse sentido. Aí, então, acabou. Ela tem que ser internada e melhorar de uma maneira séria, porque, nesse caso, a síndrome da abstinência é mais forte do que a média. Então, a pessoa tem que estudar muito para ver aquele caso sob esse aspecto. Como é que fica? Agora, se a pessoa, por exemplo, às vezes, ela arranjou um cacho, como o povo fala, ela arranjou uma fé que ela ficou apaixonada temporariamente por um homem, por exemplo, que não é o gigolô dela, mas outra pessoa, não é o rufião, você está entendendo? Mas uma outra pessoa, essa outra pessoa, se tiver gabarito, muda totalmente a prostituta. Agora, quanto mais de idade ou mais horas de voo que ela tem, pior fica. Horas de voo é a expressão que se usa, principalmente nos Estados Unidos, para falar na zona boêmia. Não, essa mulher tem tantas horas de voo. Eu, quando era solteiro, se eu arranjava uma namorada, eles viravam para mim assim, essa aí tem tantas horas de voo. Para mostrar como é que era. Porque era um monte, então, geralmente, eu não tinha nada que ver com aquela mulher, quando o negócio era grande demais. E outra coisa, quase sempre, essas que têm muitas horas de voo, elas procuram, como já aconteceu no Brasil, atualmente até apareceu um caso aí, elas são de mais idade, procura um homem mais novo. Essas são as mulheres de muitas horas de voo. Isso, quem já estudou em Hollywood entende isso tudo. Você está entendendo como é que é? Agora, por exemplo, às vezes elas procuram uma pessoa que é um militar, que é melhor para ter contato, e elas gostam do militar que usa farda, uniforme. Você está entendendo? Tem muita mulher que se apaixona não pelo homem, mas pela farda que ele usa, pelo uniforme, ou pelo cap. Colocar um cap na cabeça. Isso tudo eu vi e tratei de gente, eu fiz assistência do jeito que eu faço aqui, eu fazia lá. Então, eu vi muito caso desse nos States. Muito lugar, tudo quanto é jeito. Agora, cada caso, Léo, você tem que examinar e ver como é que é. Agora, uma coisa séria. Toda vez que uma moça, mesmo que seja jovem ainda, mas que ela está na prostituição, por exemplo, há 10 anos, essa vai ter mais dificuldade de sair. Ela precisa de maior tratamento. Ela precisa de maior atenção. E ver os detalhes dela, tudo. Porque senão é muito difícil. Agora veja, você pode encontrar uma outra. Se a prostituta é muito inteligente e ela começa a melhorar a intelectualidade dela, através de autodidatismo, ela começa a estudar tudo isso, ela pode ir longe. Aí ela melhora tudo. São essas que têm mais capacidade de sair do processo de uma vez para todas. Uma coisa que você pode falar para a prostituta é o seguinte, vem cá, você vai deixar esse caminho da prostituta, ou de prostituição, que você vem nele, nessa vida, que já vem de muitas vidas, você vai deixar isso nessa vida, ou vai deixar para a próxima? Que a tendência dela, se continuar, ela vai seguir daquele jeito. Agora, gente, aqui outra pergunta. Conforme você me aconselhou, voltei a fazer TENEPS, uma vez que melhorei de saúde, porém não senti sinalética alguma. E não me pareceu haver nenhum amparador envolvido. Com o passar dos dias, fui me sentindo descompensado energeticamente e resolvi parar a TENEPS, pois sou uma pessoa velha e doente. Ao interromper o processo, piorei de saúde.
e surgir do nada problemas domésticos visivelmente patrocinados por assediadores. Concluí então que o que eu estava fazendo era alimentar consciências energívoras que se aborreceram com a interrupção. O que devo fazer? Você devia seguir com a TENEPS. Olha, o da TENEPS, geralmente vocês me perguntam, até quando eu vou fazer a TENEPS? Aí eu viro para a pessoa e falo o seguinte, enquanto eu estiver válido fisicamente, que eu puder falar, participar, mexer com a energia, eu vou praticar a TENEPS. Enquanto eu estiver lúcido, eu vou praticar a TENEPS. Enquanto eu puder ajudar os outros, eu vou praticar a TENEPS. Eu sei que quem deve ajudar os outros é aquele que está menos doente do que ele. Então, tem gente mais doente do que eu? É a pergunta que você tem que fazer. A senhora tem que fazer essa pergunta para a senhora. Há gente mais doente do que eu possa ajudar? Eu garanto que tem. Principalmente do ponto de vista físico, então, isso aí eu assino embaixo e dou até certificado de garantia. Vai ter. Então, continue com a sua TENEPS, que vale a pena, você vai ajudar os outros, enquanto a senhora estiver válida e lúcida. São dois proparoxítonos horríveis. Válida e lúcida. Como é que é seu nome? Lúcida, válida. Agora aqui. As causas das transmigrações de consciência para planetas inferiores à Terra são: a profundidade é o rigor do egoísmo das consciências, por ter muitas vidas com esse padrão de patologias? Sim. Agora, ó, esse egoísmo tem uma porção de nome, né? Um dos mais sérios que tem chama-se holocausto, genocídio. Pensa bem nisso, que aí muda de figura. O egoísmo recebe outra conotação, a gente tem que interpretar de outro modo, vale a pena pensar nisso. Genocídio, holocausto, matar uma legião, acabar com um monte de gente. O professor Valdo, pegando a pergunta do Eliel, que ele falou, né, assim, o belicista, ele caminha para o pacifista. A gente pode dizer que o promíscuo, por exemplo, ele caminha para a questão da higiene consciencial? É um jeito, você vê outra saída. Mas seria outro... O promíscuo caminha para a monogamia. Duplismo. Sempre há uma coisa em desenvolvimento, é sempre aquele ponto a mais melhor que a pessoa vai alcançar. Qual é o seu próximo passo melhor, chefe? Olha com você, não precisa falar, não. Pode falar aí. Professor, na exemplologia, como é que a pessoa pode passar da condição da análise egológica inconsciente para essa consciente? Ela, a partir de uma heterocrítica, como é que essa... se ela aparecer aqui, eu acho que acaba passando. Você não acha? Aqui na tertuliária, por exemplo. Sim. Aí, eu já estou te dando um exemplo. Agora, digamos, independente disso, no dia a dia, a pessoa nem conhece, ela ainda está... Ela vai receber esbregues. Quais são os esbregues da vida? Quais são? Fala. Ela cai no buraco, ela encontra... Doença, acidente, incompreensão, quebrar a cara, dor, tudo é. Tá. Essa nossa escola tem essas coisas. E outra coisa, isso não está aí como câmara de tortura, não. São as pessoas que acham. Mas está todo esse material que está aí montado é para ajudar as pessoas a clarear a sua cabeça. Então, no primeiro momento, ela entra ainda na vitimização, né? Porque ela entrou em doença, alguma catástrofe. Mas isso é secundário. Vamos ver aquilo que... Vamos ver se ela sai de um lugar para ir para outro. Na página ao lado, na penúltima linha da fatologia, a descentralização do ego, que eu entendo que é o paradoxo aí para a centralização do ego cosmoético. Sim. Aí eu queria que o senhor explicasse um pouco mais. A descentralização do ego. A hora que você está passando uma boa parte do seu dia só pensando nos outros e assistindo os outros, você não descentralizou seu ego? Você saiu de você. Vai chegar um ponto que você vai ter o egocídio, você vai matar seu ego. Você vai só funcionar em favor dos outros. Então, a centralização do ego cosmoético é a hora que começa. Tá certo? Aqui não tem coerência nenhuma.
Não há contradição nenhuma. Não, eu entendo um O paradoxo. processo é o encaminhamento, Sim. o desenvolvimento, a evolução, o progresso da pessoa. Há uma progressão, um gradiente. Entende? Sim. Tudo na vida é assim, né? Professor. Agora, ó, tem que passar o gargalo. Sim. A Carla, minha amiga, que quer falar. Idade adulta do homem e a da mulher. Aí, onde é que está isso na aí? frase enfática. Sim. 91. A idade adulta é do homem e da mulher. A idade adulta é a hora que a pessoa tem, por exemplo, assim, 27 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, ela já começa a ser adulta. Você ainda é uma menina. Tá certo? Mas você é uma menina. Para mim, você é a minha menina. Tá certo? Mas você já é adulta, numa opção de coisa. Quando você faz perguntas, você é adulta. Suas perguntas são de uma pessoa adulta. Você entendeu? Então, o processo, existe lá, Carla, aquilo lá, ó, índice das faixas etárias. Ali, ó, da idade da pessoa para ver o processo adulto. Aquela ó, é a quarto banner que está lá, ó, quarta tabela que está lá. Tá certo? Professor, pode falar. Agora sou eu mesma. Você estava falando sobre a questão da falta de afetividade, que gera vários problemas, né? E eu entendi como uma solução essa condição de você buscar o processo do autodidatismo, da intelectualidade, né? Isso seria uma das soluções para a condição da afetividade? Isso supriria essa condição, ajudaria a pessoa? Olha, quem pondera as coisas pode melhorar a afetividade. Uhum. O problema é ponderar, sempre ajuda. Quem refletir sobre os fatos sempre pode esclarecer mais a interpretação. Então, a gente sempre ganha com isso. Tem que pensar por aí. Eu entendi, mas a minha pergunta era se esse é o único caminho ou se você vê outras possibilidades de ajuda. Existem muitas outras coisas. Agora, a coisa mais séria é a autocrítica da pessoa, né? Ela tem uma autocrítica mais profunda, mais séria, e de um ponto de vista teático. Não pode ser só na teoria, não. Tem que ver na prática. E isso no dia a dia. Então, ela pensa naquilo, depois ela sai para praticar aquilo que ela resolveu mudar. Senão, não resolve. Nesse caso, também inclui essa condição de suprir a afetividade, né? Sim. Essa autocrítica. É a base, né? Tudo entra nisso. Tá. Tem mais alguém com o micrófono? Queria comentar um negócio. Vocês estavam falando aí de deixar copiar, né, os textos escritos, né, de direitos autorais. Aí eu lembrei de uma coisa, esse negócio de open source, né, de código aberto. Tem um cara que escreveu o código do Tron, que é um sistema operacional não é para computador genérico, assim, para controle de processos mais e microprocessadores. Eu não me lembro o nome do cara, é um japonês, né? Parece que tem mais ou menos o mesmo número de cópias do que do Windows, né? E o cara não ganha 1 centavo por nada. Ele fez esse sistema operacional para controle de processo no esquema de código aberto também, né? E esse cara podia ser tão rico ou mais, sei lá, do que o Bill Gates, né? Ele dá aula na universidade. Eu esqueci o nome dele, depois eu vou trazer aqui. Sei, mas isso... Não, então, como o teu caso, né, de literatura, de uma série de outras pessoas. Não, tem muita gente que ainda defende. Eu jamais recebi dinheiro nenhum pelos 45 livros que eu já publiquei. Então, em uma edição, nada. Eu sei disso. Gente. Agora, eu recebo um monte de coisa. Tem um monte de gente aí que me dá fruta até hoje, me dá pão de queijo. Eu vivo recebendo as coisas. Isso, então. Agora, ó, meu consultório, que era gratuito, eu recebia leitão, piano, vermaguete, carro, feijão, arroz. Isso faz parte da vida. Bacana. Então tem essa, hoje em dia tem mais, na sua época lá era um pouco diferente ainda, eu acho, mas hoje em dia tem mais gente com essa consciência, né, de que as coisas podem ser copiadas, não defender. O problema tem aquele caso da pessoa que fica pensando assim, eu não quero esse dinheiro. Você já pensou, se eu tiver $1 bilhão, eu estou perdido, eu vou direto para a baratosfera. É problemático. Tem que saber Como muito é que bem. é que uma pessoa vai arranjar $1 bilhão e ficar com aquilo e procurar aumentar? Tem alguma coisa errada nisso.
Aí você fala, não, mas às vezes é um processo industrial, é um problema que está ajudando os outros. Sim, mas se está, por que não passa aquilo para os outros? Por que não faz uma congregação, uma fundação, alguma coisa para ficar livre daquilo? Claro. Agora, uma pessoa que começa a ter um patrimônio de $1 bilhão, eu acho que isso já é um assédio. Então. Agora, chama-se, lá no Espiritismo, ele chamava, que era a expiação da fortuna. É complicado mesmo. É difícil, tem que ter muito discernimento, consciência. Agora, esse cara, então, uma pessoa mais viva, ela já não entra nisso, que já sabe o que é o dinheiro. Que vai dar um trabalho danado para saber onde botar esse dinheiro. Agora, veja, $1 bilhão só da pessoa, disponível dela. Gente, pensa. Valdo. Eu não ficaria bem com isso, hora nenhuma, com essa dinheirama. É um problemão isso aí. Então, esse cara responderam nessa mesma linha, um problemão, né? E eu não me lembro o nome do cara, mas eu vou trazer. E agora, uma pessoa dessa, se você começar a falar da pobreza do mundo, cria problema para ela. Então, o ideal seria levar para esses lugares que a gente atende, certas favelas, você está entendendo? Certos hospitais. Mas esse cara que eu estou falando, mostrar para a pessoa o que é que tem na vida. Falar assim, olha aqui, você tem $1 milhão. Olha aí como é que está esse povo. Tá, não, mas esse cara é o contrário, é o caso parecido com o teu, né? Pois é. E foram perguntar para ele, ele respondeu mais ou menos como você respondeu agora, na tua lógica. Quer dizer, ele falou, mas eu ganho um salário muito bom na universidade, né? O que eu vou fazer? Exatamente, foi o que ele respondeu também. Vou ver se eu consigo agora, trazer. Por exemplo, você pegar aí $1 milhão é uma coisa. Agora, $1 bilhão é outra coisa. Outra ordem. Né? Bom. Opa, devagar. Valdo. Sim. Aqui. Sim. Aqui é A, tá? O negócio aqui, quando a gente começa a falar assim, pronto, aí eu ando. Tá certo. Eu fazendo uma pesquisa lá no Holociclo, eu encontrei um livro, que eu já até comprei ele. Não fiquei digitando ele, mas depois eu descobri na internet que havia a possibilidade de comprar e comprei. O livro das perguntas, e tem uma pergunta dessa. Sim. Se você tivesse $1 milhão, eu levei um susto quando o livro me fez essa pergunta. Agora, um pouco complicado. Se você gostou desse livro, seria bom você ver a enciclopédia de curiosidade que tem lá. É melhor do que esse. Enciclopédia de curiosidade, vai lá e vê, do Valmiro. Lá tem várias, tem até duplicata das coisas, tudo. Está lá sabe aquela estante que está cheia de livros? Lá tem essa enciclopédia. Enciclopédia de curiosidades. Eu vou lá. Vale a pena. Se você gostou desse... Gostei. Agora, existe um outro livro que é bom você ver. Chama Pergunte ao João. Anota aí que lá também tem. Pergunte ao João. Não é nada do João nosso, nem o João Aurélio, não, é outro, tá? Mas lá também tem essas perguntas aí, populares, que o povo gostava muito. É da época do Homário, o Homem Dicionário. Alguém aí lembra do Homário, o Homem Dicionário? Não? Não lembra nada, né? A maioria nessa ocasião estava só pensando em samba. E como é o nome da enciclopédia? Hein? Enciclopédia de curiosidade. Enciclopédia lá no Holociclo, que você vai achar isso. Agora, o Pergunte ao João, se não tiver lá, você vai na holoteca que eles te falam. Tá legal. O título é esse, Pergunte ao João. Tá certo? Ele vai responder para você. Tem muita pergunta e muita resposta. Alguém tem mais aí o microfone na mão? Ou acabou? E você, pode falar. Aqui na sinonimologia, poderíamos estar acrescentando aqui a análise trafarina e na antonimologia análise traforística? Aí a nossa chefe é que vai saber, tá certo? Ela dá uma olhadela. Mais alguma coisa aí? Como é que nós estamos? Tudo ok? Então eu acho que eu posso passar a bola para você, tá certo? As pontuações da tertúlia de hoje foram 15 votos online, 8 perguntas respondidas online, 33 perguntas presenciais, 84 assinaturas no livro de presenças e 11 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter 4 recados: Luimara, da Côncios, Tamara, Laboratórios, Ieda, Amigos e Dulce, Uniscom.
Para a votação de hoje, temos os seguintes verbetes. Autofracasso deslocado. Autopersuasão primária. Crescendo linguística imagética. Evolução agonística. Fenomenalidade. Funcionalidade. Ideia sutil. Momento da circunspecção. Mutualidade da comunicação. Paradoxo da autorreflexão. Picotagem das ideias. Recurso parapsíquico. Retrospectiva autodesassediadora. Somatório de esforços. Teletertuliano. Os recados. Deixa eu pegar esse aqui. Pessoal, então, lembrando vocês, dia 7 e 8 de fevereiro, a imersão laboratorial ênfase no estado vibracional. Para todos aqueles que querem avaliar a qualidade do próprio estado vibracional, desenvolver a prática diária do EV, e isso vai ocorrer através de debates sobre estado vibracional, prática de laboratório e dinâmicas. A coordenadora dos debates vai ser a professora Ivelise Vicenzi, que ela tem um artigo publicado na Consciência sobre a prática diária do EV. E os epicons das dinâmicas, né, serão o Alcir Alves, que vai ser o epicom da dinâmica do cosmograma, que é uma dinâmica realizada dentro do laboratório do cosmograma. E o Felipe Mansur, que vai fazer também uma dinâmica do estado vibracional. E nós também vamos preencher planilhas, né, de autoavaliação e as ocorrências durante a prática do estado vibracional. 7 e 8 de fevereiro, o preço é R$ 150. As inscrições estão abertas ali na recepção. Obrigada pela atenção. Pessoal, nós gostaríamos de convidar a todos para participar do curso que é Tenepsista Cobaia do Conscienciograma. Esse curso ele é o primeiro curso que nós estamos realizando aqui no CAEC, com a integração da Conscius ao grupo CAEC. Ele inicia no dia 13 de fevereiro, às 19 horas, e termina no domingo, que é uma sexta-feira, e termina no domingo, às 17 horas. Nós teremos uma peculiaridade nos consins cobaias, que serão temáticos durante esse ano todo. O primeiro será Tenepsista Cobaia. Então, nós teremos a participação de 2 conscienciômetras e de um especialista do Conselho de Epicons. Então, os conscienciômetras serão a Flávia Guzzi e a Luimara, eu, e o Epicom será o professor Mário Oliveira. As inscrições já podem ser feitas na recepção do CAEC. Nós temos o valor de R$ 180 e agora com essa integração, esse movimento novo, nós temos um desconto para voluntários de outras ICs. Então, voluntários de outras ICs fica por R$ 120 ou 2 vezes de R$ 60. Então, aproveitem, essa é a única vez que nós teremos neste ano a temática Tenepsista Cobaia. Estão todos convidados. Obrigada. Bom, pessoal, estou aqui para divulgar para vocês que hoje nós estamos, pela primeira vez, desde 2004, que o programa Amigos da Enciclopédia iniciou, com 365 associados. Então, está faltando poucas pessoas para a gente conseguir chegar aos 400, que é a nossa meta. Meta para quê? Para a gente conseguir, com o valor da arrecadação do programa, pagar todos os custos da enciclopédia, ou seja, do Holociclo, da Holoteca e aqui do Tertuliário também. Então, fica o convite para quem ainda não é amigo da enciclopédia para se associar. É só ir até a recepção do CAEC, ou também quem estiver nas outras cidades, né, que são os centros educacionais do IPC, podem procurar os coordenadores do centro educacional ou também os representantes do programa Amigos para fazer a sua inscrição. É isso, muito obrigada. Pessoal, boa tarde. Eu quero convidá-los a participar do último dia da Semana da Escrita. São 2 atividades gratuitas hoje no discernimento. Às 15 horas, é o painel Livro Aberto com a autoranda Sandra Tornieri. Ela vai falar sobre o livro, né, que ela está escrevendo, Reeducação Parapsíquica.
Às 19h30 tem uma atividade com o professor Jaime Pereira, que a temática é efeitos da escrita no autorrevezamento. Às 19h30, então, no discernimento, o professor Jaime vai estar falando de uma experiência dele. Ele encontrou um livro na Europa, na última viagem que ele fez, e esse livro tem relação com uma vida anterior, na qual ele escreveu, enfim, se refere especificamente à holobiografia dele. Então, é uma oportunidade interessante da gente estudar esses casos, pensando no nosso autorrevezamento daqui para frente. Obrigada, então. Pessoal, o verbete eleito para amanhã é o Paradoxo da Autorreflexão, com 10 votos. Obrigado, boa tarde.